Olá, boa noite, tudo bem com você? Que alegria! Dê uma boa noite, querida, aí para todos. Boa noite, sejam bem-vindos. Que coisa boa estarmos juntos. Como prometemos ontem, às 20 horas, 8 da noite, estamos aqui, tá? Para continuarmos esse tema tão importante que é a Páscoa, né? Jesus deu a vida por mim e por você. Estamos aí aprendendo de alguns personagens que estiveram com Jesus e a vida foi transformada. Você quer ter sua vida transformada também? Quer ter paz, quer ter conforto, esperança? Você quer? Então fica por aí. Mas não fica só. Compartilha com teu amigo, tua amiga, teu parente, teu vizinho, tá bom? E você verá as bênçãos na sua vida. Que coisa boa é ter você aí do outro lado. Muito obrigado por participar das nossas lives. E nós estamos aqui sempre para falar de Jesus, esse ser tão maravilhoso, o nosso Deus Criador, Jesus Cristo, nosso amado. E para isso, nós iremos agora fazer o que, meu bem? Vamos cantar. Isso, iremos Vamos cantar da graça de Deus. Cante com alegria. Enquanto você vai entrando, outras pessoas irão entrando aí, nós iremos cantar nesse feriado maravilhoso. Sim.
pagou os nossos pecados, o meu e o seu. E por isso nós estamos aqui hoje agradecendo a Ele. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus deu a vida por mim e por você. Glória ao nome de Jesus, porque Ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Então, nós agora iremos fazer uma oração para que você possa aí se concentrar cada vez mais, que nada venha atrapalhar você entender esse assunto que é tão importante, tá bom? Oremos. Amado Deus, como é bom saber que Jesus Cristo morreu e pagou todos os nossos pecados. Nos ajuda a nos apegarmos a Ele, a aceitar Ele como nosso Salvador, para que nossos pecados sejam cancelados, Senhor. E assim nós tenhamos a esperança e a chance de morar contigo nas mansões celestiais. Amém. Abençoa cada pessoa que está aí do outro lado, os que estão vendo ao vivo agora, os que verão depois. Que o Senhor abençoe, que teu Espírito Santo entre no coração de cada um de nós e mude a nossa vida. Muito obrigado por tudo. Seja com a minha esposa, Senhor. Coloca as tuas palavras na boca dela, que ela fale inspirada pelo teu Santo Espírito. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Você está aí do outro lado, que alegria. Agora eu vou deixar vocês e com minha esposa, que ela está ministrando essa semana de Páscoa, tá bom? Semana que vem sou eu que estarei com vocês aqui ministrando também. Fica com Deus aí, eu estou aqui do lado apoiando também. Um abraço, até já. Muito bem. Nós estamos numa semana especial, onde nós temos conversado sobre alguns personagens e alguns desempenharam um papel fundamental na vida de Jesus, né? Como ontem nós estudamos sobre Maria, né? A importância dela como escolhida de Deus, como o chamado que Deus fez para ela, como a submissão que ela teve. E hoje nós vamos estudar sobre um discípulo da noite, Nicodemos. Nós vamos estudar um pouquinho sobre ele. E quando eu estudo sobre Nicodemos, muitas coisas me chamam a atenção. Nicodemos, ele ouviu o sermão de João Batista. Nicodemos foi tocado por aqueles sermões. O Espírito Santo começou a trabalhar na vida de Nicodemos. E ele estava um pouco insatisfeito, porque muitas coisas estavam acontecendo erradas na época de Nicodemos. Por exemplo, o templo ele era usado para vender animais para o sacrifício. E Jesus chegou lá, né, e ele fez uma limpeza no templo, mostrando para o povo que Jesus também queria limpar o templo da alma. Foi naquele momento que ele se encontrou com Jesus e que ele viu Jesus expulsando os cambistas do templo. E ele viu Jesus curando as pessoas depois, as crianças louvando, dizendo: bendito, Hosana, filho de Davi. Então ele viu aquela situação toda e ele ficou muito impactado com aquilo. E ele começou a se sentir atraído àquele mestre galileu, que não era reconhecido pelas autoridades, mas que tinha um jeito poderoso de falar. Quem que era Nicodemos? Nicodemos, ele era um príncipe em Israel. Ele era membro do Sinédrio, né, do Conselho Nacional. E Nicodemos também era muito rico, um homem rico, honrado. Ele era de uma seita chamada fariseus. Os fariseus eram, digamos que, a vertente da religião mais assim certinha, né? Mais Caxias, bem, como que eu posso dizer, bem metódico. Ele sabia muito, ele era mestre da lei. E ali ele resolve ter um encontro com Jesus, porque ele começou a estudar as profecias e dentro do coração dele cada vez mais dizia assim: esse daí parece que realmente é o Messias. E aí ele resolve ir lá ter com Jesus. Jesus estava no Monte das Oliveiras naquela noite. Nicodemos esperou tudo silenciar, a cidade ficar caladinha, porque ele não queria que ninguém
visse ele indo encontrar com Jesus. Ele disse, não vou mostrar não, que eu posso dar um exemplo ruim de ir procurar esse novo mestre aí, que nem é reconhecido. Então, era muito humilhante para ele fazer isso em público. Ele fez às escondidas. Mas a mensagem de Jesus foi fantástica. E nós vamos ver o impacto que isso teve na vida de Nicodemos e como ele agiu também nos últimos momentos da vida de Cristo. Quero convidar você para que você abra a sua Bíblia no capítulo 3 do Evangelho de João. E olha só que coisas lindas tem aqui escrito para nós. Muitas lições dá para nós tirarmos aqui nessa noite, dessa parte da Bíblia. Então aqui no capítulo 3, verso 1, diz assim, ó: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Veja, ele era príncipe. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se não for de Deus. E Jesus respondeu e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer da água, não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus fala algo interessante aqui. Nicodemos chegou lá chamando ele de mestre, de rabi. Nicodemos, ele sente uma certa timidez na frente de Jesus. Apesar dele ser muito sábio, né, muito douto, ele se sentiu um pouco tímido na frente de Jesus. E por isso ele logo foi fazendo uns elogios. Só que na verdade esse elogio que ele fez aqui não tinha nada a ver, porque Jesus não era um rabino, ele não era só um mestre, ele era o Filho de Deus. Isso mostrava que ele ainda não cria em Jesus como deveria crer. Agora olha só que interessante. Aqui Jesus fala para ele vai direto no ponto, Nicodemos, quem não nascer de novo não pode entrar no meu reino. E aí Nicodemos faz uma pergunta e disse-lhe, como? Verso 4. Como pode um homem nascer de novo? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se maravilhe de que eu tenho dito é necessário vos é nascer de novo. Então, Jesus fala para Nicodemos, olha Nicodemos, tu não precisa tanto de teoria, você precisa receber vida de cima. Você precisa nascer de novo. E aí Nicodemos ficou muito assustado com aquilo, porque ele não estava entendendo. E Jesus pergunta no verso 10 assim, tu és mestre de Israel e não sabe isso? Aí, olha só, no verso 12, Jesus fala assim, olha, se eu te falei de coisas terrenas e você não crestes, como crereis se eu falar das coisas celestiais? E então Jesus fala para ele ali a sua missão. Nicodemos foi aquele que ouviu Jesus falar João 3,16, olha que privilégio. E Jesus fala aqui no verso 14, como Moisés se levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o verso 19 diz, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então, esse texto aqui mostra aquele encontro que Nicodemos teve com Jesus. E Jesus disse, olha meu filho, o que você precisa não é satisfazer sua curiosidade se eu sou Messias ou não, você precisa nascer de novo. A fonte do coração de Nicodemos precisava ser purificada. Nicodemos obedecia todas as coisas, os pormenores da lei, mas
Obedecer por fora é diferente de ter o coração renovado. Ninguém pode obedecer pelas próprias obras. Ninguém pode obedecer a Deus assim, porque a gente obedece por fora, mas por dentro o nosso coração quer outra coisa. E Jesus estava dizendo, você precisa de uma regeneração espiritual. E eu quero perguntar para você. Você sente que Deus está te chamando nessa semana para você ter uma vida nova com Ele? Você sente que Deus tem te chamado essa semana para você ter um encontro com Jesus, um encontro verdadeiro com Ele? Você pode ter esse encontro hoje mesmo com Jesus. Jesus está procurando aqueles que querem estar com Ele, que querem aprender dele. Nicodemos sabia muitas coisas. Mas Nicodemos não sabia como era nascer de novo. E ele precisou aprender. Mas aquele encontro passou e parecia que Nicodemos estava completamente indiferente. Mas um dia, sabe o que aconteceu? Lá no Sinédrio teve um pessoal querendo matar Jesus. E Nicodemos foi e se levantou em defesa de Cristo. Apesar dele não assumir a sua fé, estava ali embaixo do pano que ele estava acreditando em Jesus. Cada ser humano tem um tempo, mas chegou o momento que aquela semente que Jesus plantou, ela teve que germinar. E sabe quando foi? Quando foi? 3 anos depois, Jesus vai e é preso. E ele é crucificado. E agora, sabe o que acontece? Nicodemos aparece ali tomando posição ao lado de Cristo. Quer ver isso na Bíblia? Olha lá, abre lá em João de novo. Capítulo 19, vamos ver aqui o que a Bíblia traz para nós, aqui no Evangelho de João, capítulo 19, nós vamos ver do verso 38 em diante, e conta para nós o que Nicodemos fez quando nenhum dos discípulos conseguiam fazer nada. E eu quero dizer para você que quando Jesus morreu, os discípulos ficaram desesperados. Eles diziam assim, e nós que pensávamos que ele fosse restaurar Israel, e nós que pensávamos que ia ser assim um reino aqui na terra. Mas Nicodemos se lembrou das palavras de Cristo. Quando o Filho do Homem for levantado, assim como Moisés levantou a serpente, eu atrairei todos a mim. E Nicodemos renovou a fé dele. E ele tomou parte ativa em tirar Jesus e ajudar ali no sepultamento de Jesus. Aqui no capítulo 19, no verso 38, diz assim, Depois disso, José de Arimateia, o que era o discípulo de Jesus, mas em oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe pedisse tirar o corpo de Jesus, lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Geralmente as pessoas que eram mortas crucificadas eram jogadas em valas coletivas. Mas José de Arimateia e Nicodemos, que vai dizer aqui embaixo, eles foram lá para pedir que o corpo de Jesus tivesse um enterro digno. E agora Nicodemos não ficou com vergonha de se assumir cristão. Olha o que ele diz aqui. Então foi e tirou o corpo de Jesus. 39 o verso. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arráteis de um composto de mirra e aloés. Tomaram então o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como de costume dos judeus, na preparação do sepulcro. E havia um jardim naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. E ali Nicodemos e José de Arimateia colocaram Jesus no sepulcro de José de Arimateia. Sabe, aquele encontro com Jesus rendeu
no coração de Nicodemos um novo nascimento. E agora, Nicodemos, ele não tinha mais vergonha, ele não tinha mais medo de assumir, porque ele tinha certeza que aquele era o Filho de Deus. Ele tinha certeza de que aquele lá realmente podia purificar a vida, podia purificar o coração. Por isso ele nasceu de novo, ele se entregou completamente a Cristo. E a tradição judaica conta que Nicodemos, ele foi batizado por João e Pedro, e ele foi expulso do Sinédrio e expulso de Jerusalém. Ficou pobre de bens deste mundo, mas rico da graça de Jesus. E deu testemunho e ajudou a igreja. Ele gastou todos os bens ajudando a igreja primitiva. E essa é uma história linda, porque Nicodemos teve um encontro com Jesus e teve sua vida transformada. Sua vida foi mudada completamente. Porque a experiência cristã, queridos, ela não é um melhoramento da vida antiga, mas ela é literalmente uma transformação. Se você não soubesse que uma lagarta vira uma borboleta, você acreditaria que a borboleta é uma lagarta? Pois é. Quem olha para você antes de você aceitar Jesus, não acredita quando te vê depois, quando você aceita Jesus. E Jesus disse que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E eu pergunto, você já nasceu de novo? O que está atrapalhando você de tomar essa decisão ao lado de Cristo hoje? Nicodemos, ele tomou a melhor decisão. Deixou a posição dele, deixou o que mais era importante, o status, e assumiu uma fé que nasceu no seu coração. E diferente do jovem rico, que foi embora triste porque não queria abrir mão de suas riquezas, Nicodemos deu para a igreja ali, ajudou, sustentou, cuidou, e ele tem um nome e um tesouro no céu. E daqui uns dias Nicodemos vai ressuscitar. Nicodemos vai ressuscitar e vai morar com Jesus para sempre, porque Nicodemos nasceu de novo da água e do Espírito e viveu uma vida testificando desse Jesus que tanto o amou, que tanto lutou por ele, que não forçou ele a assumir uma fé, mas ele plantou no coração. É assim que Deus age comigo, com você. Ele planta no nosso coração. E quem sabe você está ouvindo essas coisas, está sentindo uma vontade tão grande de assumir que você quer servir a Deus. Quem sabe você tem sentido uma vontade grande de estar mais próximo de Jesus. Quem sabe você tenha vergonha também de ir à igreja. Quem sabe você se sente assim pressionado pelos amigos, pelos lugares que você frequenta. Mas lembre-se que Jesus ama você e Jesus está plantando essa sementinha no teu coração, que é preciso nascer de novo para que você entre no reino de Deus. Nicodemos fez uma ótima escolha. Ele aceitou as orientações e ele ouviu as palavras mais lindas em relação à salvação. E aqui Jesus fala uma coisa interessante para Nicodemos. Ele diz assim, ó, a condenação é essa. Capítulo 3, no verso 19, ele diz assim, ó, e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Você tem amado a luz que Deus tem te dado? Você tem pensado nas coisas de Deus? Deus está te chamando agora para você esquecer as coisas do mundo e se voltar para Ele. Nessa semana, você tome a decisão ao lado de Deus de viver uma vida nova, assim como Nicodemos viveu ao lado de Jesus. E eu quero orar por você. Quero pedir a Deus que fortaleça isso no coração.
que você possa assumir de forma pública que você é filho e servo de Jesus. Vamos orar? Pai querido, eu estou aqui, Senhor, para pedir ao Senhor que o Senhor também me dê um novo coração. Senhor, eu sei que a maioria das pessoas não precisam só de conhecimento, nós precisamos de vida, e a vida que só o Senhor pode dar, através de uma renovação. A Tua palavra diz que o Senhor quer renovar o nosso entendimento para que a gente entenda e reconheça a Tua vontade, que é boa e perfeita. Ajude-nos, Senhor, a nos interessarmos pela Tua palavra. Abençoa todas as pessoas que estão assistindo essa live. Fortalece o coração delas, dá a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Eu quero aí mandar um oi para Jailton Lima, que está assistindo junto conosco. Que Deus abençoe você, Jailton, e a sua família também, tá? Um abraço para todos vocês que estiveram conosco, que ainda vão estar, e até amanhã. Amanhã é o último dia, você não pode perder, tá? Que Deus te abençoe e até amanhã.